Olá, meu nome é Maria Amin, eu sou pediatra com área de atuação na neurologia da infância e da adolescência. Esse período que estamos vivendo de isolamento social, de aumento dos casos de infecção pelo coronavírus e de mortes pela Covid-19, nós precisamos falar de um assunto que é muito tabu na nossa cultura, que é a morte. A morte, ela é inevitável. A partir do momento em que eu nasci, em que eu fui gerado, eu estou sujeito a morrer. Mas isso é tão difícil para nós que nós vivemos a cada dia como se não fôssemos morrer. Essa não é uma realidade que permeia o nosso cotidiano. Eu sei disso, mas isso está guardado bem profundo na minha consciência. Quando vivemos algo semelhante como o atual, de um grande risco de adoecimento e um grande número de morte, e essa presença constante da possibilidade de eu ou alguém da minha família morrer, isso gera uma angústia muito grande. E como nós não falamos sobre isso, nós nunca estamos preparados para isso. É difícil estar preparado para a morte. Ninguém quer passar por isso. Se nós pudéssemos ser eternos, seríamos, mas não somos. E as crianças e os adolescentes, eles estão nessa onda. Junto com tudo isso que está acontecendo no mundo adulto, está acontecendo também no mundo da criança e do adolescente. E nós precisamos voltar os nossos olhares para eles e estarmos nos fortalecendo para podermos ajudá-los. Se essa fatalidade nos alcançar agora ou em algum momento, isso vai acontecer, a perda dos entes queridos vai acontecer, que nós estejamos fortes para podermos auxiliar as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens. A compreensão e a aceitação da morte, além dela ser muito cultural, ela também é transgeracional. Como a minha família antiga, mais passada, resolveu as suas questões com a morte e passou isso de geração a geração até chegar em mim. Isso é importante. Como eu cresci vendo os meus pais se relacionarem com as perdas. E as perdas aqui nem sempre é apenas a morte física, mas é também o adoecimento de uma doença crônica, de uma doença terminal, incurável, a perda, às vezes, de um status social com uma queda muito grande, um trauma. São perdas, são lutos que nós podemos ter na vida. E esse luto, ele passa por fases. E essas fases, elas são 5 fases comuns a todos nós. Cada um vai passar por um tempo maior ou menor em cada fase, mas todos nós passamos por todas elas. Então, para chegar na aceitação, nós temos que passar também pela negação, pela barganha, pela ira, pela raiva, pela depressão, e só assim chegarmos na aceitação. Eu não queria que aquilo acontecesse comigo. Olha, isso não está acontecendo comigo. Não é possível. Não é comigo. Não é com a minha família. Olha, eu faço qualquer negócio para isso não ser desse jeito, para ser revertido essa situação. Isso é muito injusto, isso não deveria ter acontecido comigo mesmo. Olha, não tem jeito. Não tem como fugir disso. É uma sina, é algo que tem que acontecer, não tem como, eu não vejo saída. Aí eu entendo que são processos. São situações, são fases da minha vida e que todos nós estamos sujeitos a eles. E aceitar não quer dizer que eu concorde com aquilo, que eu fique feliz com aquilo, mas que eu entenda que
Foi algo que aconteceu, doeu, marcou, vai ficar a saudade, vai ficar aquela ferida, mas a minha vida segue. A vida segue com todos os benefícios e alegrias que ela pode me dar. O que eu não posso é ficar parada na minha vida. Eu não me permitir ser feliz, me divertir, voltar a ter prazer nas coisas, nas relações pessoais, assim, haver sentido na vida. Isso não pode acontecer no sentido de que eu não posso. Olha, acabou, eu não me permito isso mais. Isso não é certo. Os nossos entes queridos, aquilo pelo que nós tivemos que passar, não é justo que você pare a sua vida, não é isso. Isso não é ser maduro, isso não é ter regulação emocional, isso não é ser capaz de lidar com os embates que a vida lhe oferece. E a vida tem muito disso para nos dar, mas também tem coisas boas. Então não se sinta culpado, não se sinta traindo aquele que foi. Não se sinta achando que o seu amor é pequeno, porque por perder alguém, você ainda consegue ser feliz. E você consegue dar sentido à sua vida. Você consegue lutar e conquistar coisas, posições na sua vida. Quem parte não quer isso para nós. Quem parte quer que a gente siga com a vida. E a vida, ela é mais forte do que a morte. E nós precisamos entender isso. E, à medida que nós trabalhamos essas questões conosco, nós somos capazes de passar isso para as nossas crianças. Olha, dói muito. Eu não queria passar por isso. Se eu pudesse, eu teria os meus entes queridos para sempre comigo. Mas não é assim. A vida não é assim. Viver e morrer são ciclos da nossa vida. E a morte, ela gera ondas emocionais na família e nas pessoas individualmente. Essas ondas é como se você jogasse uma pedra num lago e aquelas ondas que vão se abrindo, então você tem uma perda. Isso gera essas ondas emocionais que vão o quê? Elas vão se abrindo e abarcando toda a sua vida, toda a estrutura familiar. E essa família e vocês precisam se reinventar. Vocês precisam agora, diante daquela perda, diante dessa grande dor, chorar a dor e seguir com a vida. Essas ondas, elas não podem impactar de tal forma a nossa vida que ela nos trave, que ela nos pare, mas que você tenha essa consciência, a mudança virá. Não tem como a família ser a mesma, você ser o mesmo depois de uma perda. Mas avalie isso em você mesmo, perceba isso e celebre a vida daquele que se foi. Celebre os momentos em que foi bom para você ter aquele ser querido com você. Lembre dos bons momentos e você vai ver que no dia a dia, trazendo essa pessoa para a sua vida, essa dor vai ficar mais suportável. Então é uma comida, olha, fulano adorava essa comida. Essa flor, esse perfume, era o perfume, a flor favorita de fulano. Olha, você agora riu como aquele que se foi. Você tem esse jeito, às vezes, de mexer, de franzir a testa, de sorrir, que me faz lembrar daquele que se foi. E isso fica na nossa família, na nossa geração, e nós passamos isso para os outros. Então é muito comum, por exemplo, alguém dizer para você, olha, o seu bisavô, que você nunca viu na vida, você tem um jeito de se mexer com o rosto, com a sua boca, que é igualzinha do seu bisavô. Então isso é importante. Nós nos identificamos nesses pequenos gestos, onde eu passei, olha, vim almoçar aqui. Nós viemos, a nossa família toda, e hoje estamos aqui todos, menos fulano. Mas quando ele estava conosco, foi um dia muito divertido.
Então, nós devemos celebrar a vida. E aquele que se foi não tem que ser esquecido. Ele faz parte da nossa vida. Ele vai continuar fazendo parte da nossa história. Aquele filho que eu vou ter, aquele neto, o bisneto, esse ente que se foi, faz parte dessa vida. Faz parte desse ser que vai também começar a entrar na minha família. Então, vamos lidar com a morte. Uma outra característica para lidar com a morte, além daquilo que é cultural e que é transgeracional, é também o fator da religião, da sua fé. Cada um lida com a perda, com a morte, muito baseado naquilo em que crê ou do que não crê. Mas aqueles que creem, e eu creio nisso, que há um Deus que nos criou e este mesmo Deus nos aguarda em um lugar maravilhoso, um lugar onde não há tristeza, um lugar onde não há dor, onde não há sofrimento, e que para alcançarmos este lugar, nós precisamos tomar uma decisão, nós precisamos fazer uma escolha, uma única escolha: aceitar Jesus como meu Salvador, como aquele que morreu na cruz para perdoar os meus pecados, para apagar os meus pecados e me dar o direito de ir morar na casa do Pai, a ir morar na eternidade com Deus e ter uma vida eterna. Vida eterna é isso, é estar para sempre com Deus. Quem crê nisso, na verdade, não morre. Não morre no sentido que deixou de existir, mas simplesmente que passou para uma nova fase. Antes eu fui gerado no ventre de minha mãe. Eu nasci, vivi neste mundo por um breve tempo. A Bíblia diz que a nossa vida é um conto ligeiro. Então, por um pouco de tempo, eu estive aqui. E quando esse meu tempo venceu, eu fui por uma nova etapa, que é onde eu vou passar a minha eternidade. E onde eu vou passar essa eternidade depende da minha escolha aqui. Isso acalma o coração, isso nos conforta, dói, continua doendo, mas é uma paz, é um conforto que só o Senhor pode nos dar. É um conforto que só aqueles que têm a bênção de Deus na sua vida, que creem nesse lugar maravilhoso que é a casa do Pai, que creem que o nosso ser, o nosso ente querido está lá e que breve nós também estaremos lá. Estaremos todos juntos glorificando aquele que nos deu a vida. Então, dentro da nossa crença, dentro da nossa fé, nós orientamos as nossas crianças. Agora, eu tenho que falar daquilo que eu creio, daquilo que eu consigo realmente trazer para a minha vida. Na hora da angústia, na hora da perda, eu ter o meu equilíbrio emocional, o meu equilíbrio espiritual para passar por aquele momento e dar todo o apoio que a minha criança, que o meu adolescente, que o meu jovem precisa e que o meu irmão, os meus pais, aqueles que estiverem junto a mim neste momento dessa perda, também estejam sofrendo, mas que nós juntos, como família, como aqueles que creem neste Deus maravilhoso, que pode confortar os nossos corações, nós seremos vitoriosos até mesmo nessa grande batalha. Lembrando que Jesus, ele venceu este último e grande inimigo, que é a morte. E porque ele morreu e ressuscitou, ele é o dono da vida, ele é aquele que pode nos dar vida eterna. Então, se você ainda não tem essa experiência, entregue-se ao Senhor. E, com essa experiência no seu coração, passa isso para a sua criança. Creia nesse Deus maravilhoso. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá. Creia nessa palavra e que Deus possa confortar o seu coração em qualquer momento da sua vida que você tiver que passar por uma perda.
ele estará ao seu lado. E ele é um ótimo companheiro em qualquer uma situação que nós vivenciamos.